Ei, boa noite, tudo bem com vocês? Entramos bem tarde hoje, não foi? Entramos bem tarde para fazer a live hoje. Tô testando algumas coisas, tô testando a minha própria resistência de ficar até mais tarde ou de acordar mais cedo, tô testando o engajamento do Insta, tô testando tudo. O importante é que a gente não para, né? Então, vamos começar? Boa noite, vai ser assim, eu já tinha explicado que eu tô gravando sempre as lives assim agora, porque o formato vertical do Insta, ele não permite que a gente publique no YouTube, fica muito ruim, sabe? E aí eu vou então gravar todas as lives a partir de, acho que do final da semana passada já tava gravando assim. Gente, hoje a gente vai falar do como, né? Ontem a gente falou do que, o que era, e hoje a gente vai falar de como usar o princípio 80-20 do livro do Richard Koh, o princípio 80-20. Para quem quer saber sobre produtividade, para quem quer saber sobre negócio, sobre a vida pessoal, independente, né? Hoje a gente vai falar do como, e aí a partir de amanhã a gente vai falar tanto da vida pessoal quanto da profissional, só que a gente vai começar com a profissional a partir de amanhã, tá? Como que a gente pode usar esse princípio 80-20 aqui. Então ele começa aqui, gente, falando, ele volta a falar do que é o princípio 80-20, para quem ainda não entendeu, né? E aí ele volta a falar que tudo começou, e realmente tudo começou, lá na época por volta de 1950, 1990. Certo? Com a onda da revolução da qualidade. E aí ele fala aqui que o princípio 80-20, ele afirma, tá, que existe sim um desequilíbrio entre a causa, tá, o fator, enfim, o esforço necessário e os resultados. Tá? Então, essa ideia de que, eu falei isso ontem e a gente vem da cultura de que se eu me esforçar mais, se eu me esforçar bastante, eu vou ter mais resultado. Gente, isso não existe, ok? O seu resultado, ele é inversamente proporcional ao esforço que você faz, mas calma lá, deixa eu explicar. Senão você vai parar de trabalhar e vai achar que vai vir resultado, não é isso. A grande sacada que já deu para perceber do princípio, que eu já havia estudado, e do livro em si, é que a gente tem que determinar na nossa vida, em todas as situações, e quando você lê esse livro é maravilhoso, porque você passa a olhar para o mundo como 80-20. 80-20 eu vou explicar depois, é só uma analogia, tá, gente? Uma metáfora, na verdade, não precisa levar ao pé da letra 80-20. Mas a gente passa a olhar para a vida e a gente passa a determinar o que realmente é importante pra gente, né? Porque veja bem, a gente passa o dia inteiro correndo, fazendo um monte de coisa, muita gente faz lista de tarefa para cumprir, e aí a gente esquece do principal, do que é importante, né? Como assim, Daiane, o que é principal? Do que realmente é importante. E o que é importante para você? Importante são todas as atividades que vão te levar, vão te colocar mais perto, mais próximo do seu objetivo, da sua meta. Claro que para isso você tem que ter uma meta estabelecida, um objetivo, um propósito de vida. E o princípio 80-20, ele vem exatamente, ele começou da curiosidade lá do Vilfredo Pareto lá atrás, de ele quis saber sobre quantas pessoas ganhavam na Inglaterra, mais ou menos, né? E aí ele percebeu que 80% da renda estava na mão de 20% da população, né? E aí ele começou a ver que essa métrica, né, matemática, podia se estender a várias outras coisas na vida. E aí, gente, é muito interessante porque a gente fala 80-20, a maioria das pessoas pensa o quê? A maioria das pessoas pensa no 80-20 como a soma de 80 mais 20 dá 100. Mas 80-20, gente, claro que tem muitos resultados empíricos que provam essa métrica, 80 para 20, 20 para 80, mas no fundo é só porque ela é bonitinha e porque ela ia colar bem, ia ficar bem, ok? Mas, na verdade mesmo, o que importa a gente saber é que durante o nosso dia, a gente tem uma determinada parte do dia, a gente tem uma porção de hábitos, a gente tem uma porção de tarefas, ok? Que a gente faz e que isso gera 80% dos resultados que a gente tem, certo? Então, você pode estar se perguntando assim, poxa, Daiane, eu trabalho 8 horas por dia e você está me dizendo que das 8 horas que eu trabalho por dia,
somente e tão somente 20% dessas 8 horas é produtiva? Sim. Se você tem trabalhado e você não tem focado nas tarefas que mais produzem resultado para você, se até aqui você chegou ao ponto de eu sempre trabalhei dessa forma porque é assim que a banda toca, nunca me preocupei com isso, nunca nem pensei nisso, sinto te dizer que sim, o que você faz em 20% do seu tempo é responsável por 80% aproximadamente dos seus resultados. E qual é a ideia do princípio de Pareto, o princípio 80-20 então, gente? A ideia é justamente a gente identificar quais são esses 20%, aí a gente identifica isso e a gente potencializa então esses 20% que trazem os 80% dos resultados. A gente melhora o processo, a gente adquire mais conhecimento, a gente faz mais do que 20% para que o nosso resultado seja maior, né? Ou você pode também fazer o quê? Descobrir os 80% no qual você não é tão produtivo, que só produz 20% dos seus resultados, e você pode substituir esses 80% por uma porção de novas tarefas, novos hábitos que produzam mais resultados. Só que isso dá mais trabalho, tá? E não dá tanto resultado. Por que dá mais trabalho e não dá tanto resultado? Porque veja bem, 80% daquilo que você faz dos seus hábitos produz apenas 20% dos seus resultados. Se você for parar para pegar esses 80%, é uma porção muito grande dentro daquilo que você faz, e você for identificando cada hábito, cada ação, cada atitude que você toma e tentando substituir ela, você vai levar muito tempo até que você consiga bastante resultado. Seria ideal, né, na vida de todos nós, se nós olhássemos para os nossos 20% no qual somos muito bons e a gente identificasse isso e a gente impulsionasse isso. Como a gente pode impulsionar isso? A gente melhora o nosso processo, a gente melhora a nossa forma de fazer, a gente faz mais daquilo. Ao invés de 20% na relação 20%, a gente pode fazer 30% e pode ter 90% dos resultados. A gente pode até chegar a fazer 28%, 25%, 27% e a gente pode ter 99% dos resultados. Porém, né, a gente tem que identificar quais são as nossas tarefas e quais são as nossas atitudes diárias que a gente tem que nos aproximam dos nossos resultados máximos, não de qualquer resultado, tá bom? O que mais, gente? Deixa eu ver se eu consigo colocar um filtro aqui, peraí. O que mais, gente? Vamos lá. Mas, né, ele fala desse desequilíbrio, então, que a gente já estudou. E aí ele mostra até aqui, gente, um desenho que explica esse princípio. Eu já vou mostrar para vocês no livro, tá? E qual é o ideal? Qual é a grande sacada que eu tenho para falar para vocês a respeito desse 80-20? Gente, é muito ideal que você leve isso para a vida, tá? Porque levar para o trabalho é simples, né? Você vai parar, você vai olhar o que você tem feito da sua vida e aí você vai anotar suas atividades, você vai perceber que você gasta muito tempo, de repente, em atividades que não que são delegáveis, né? Que não necessitam que você faça, de repente, ok? E aí que outras coisas exigem mais a sua atenção e aí você vai melhorar a sua produtividade, você vai aumentar o seu resultado, a sua entrega e tudo mais. Porém, gente, presta bem atenção. Quando a gente traz isso para a nossa vida pessoal, isso exige da gente que a gente tenha um certo cuidado para a forma como a gente vai olhar para a nossa vida, para que não seja uma forma linear e pontual. E eu vou dar um exemplo mais na frente a respeito disso. E por que eu estou falando isso? Porque se a gente for parar para pensar, a gente acha que a gente, vamos supor, a gente acha que a gente, sei lá, que a gente engorda, a gente coloca a desculpa que é o metabolismo, a gente coloca a desculpa que é o estresse, a gente coloca várias desculpas, né? E se a gente for parar para pensar, 20% dos nossos hábitos, tá? 20% dos nossos hábitos são hábitos ruins e são eles que causam 80% das coisas desagradáveis que a gente tem.
Coisas desagradáveis, os sentimentos desagradáveis que a gente tem. Então, essa parcela do sentimento que a gente tem, né, desagradável, ele na verdade é causado apenas por 20% dos nossos hábitos. E aí, eu fiquei pensando nisso, tipo, o dia inteiro praticamente, olhando em todas as situações da vida, como que eu poderia trazer o princípio 80-20. E aí eu percebi que o quesito dieta é um quesito muito simples de a gente analisar o 80-20, né? Se a gente pensar em saúde, se a gente pensar em dieta, além de negócios, se a gente pensar nas relações interpessoais que a gente tem com os nossos amigos, se a gente pensar nas nossas atividades de lazer também, né? Aquelas atividades que proporcionam 80% das nossas emoções mais fortes são apenas 20%. E se a gente conseguisse identificar quais elas são, a gente poderia focar mais tempo nessas atividades, ok? Pra gente obter... Ixi, tá sem luz. Pra gente obter mais resultado. Eu não sei o que aconteceu que eu fiquei sem luz aqui. Pera aí, que eu tô tentando arrumar. Tá, vou seguir assim. Então vamos lá. Aqui também ele fala que pra quem a gente trabalha é mais importante do que aquilo que a gente faz, tá? E aí, gente, muitas vezes, eu passei por isso já e eu acho que muita gente passou por isso também. Muitas vezes a gente fica focado na produção, né? Na produção, sei lá, buscando resolver algum problema ou entregar algum resultado, que seja. E a gente esquece que não é só a entrega, né, de determinado resultado que vai realmente levar a gente a conquistar uma promoção ou que vai levar a gente a permanecer mais tempo no ambiente que a gente está. Existe uma parcela, tá? E essa parcela seria o relacionamento que você tem normalmente com as pessoas do seu trabalho ou também com o seu chefe, principalmente com o seu chefe, diretor, enfim, com o seu superior direto, tá? E essa parcela é muito mais importante do que tudo aquilo que você faz. Ah, Daiane, mas então você tá falando pra mim que eu posso entregar qualquer trabalho ruim e que eu vou ser promovido? Não. Apesar de a gente saber que isso acontece, em alguns casos, não é isso que eu tô dizendo. Eu estou dizendo apenas que o relacionamento, que é só um pedacinho do que você vive, ele promove 80% dos resultados que você pode vir a ter. Gente, isso é muito simples de identificar dentro das empresas, né? Porque é uma parcela que pessoas muito técnicas ignoram e vocês podem reparar que as pessoas, eu vindo do ambiente corporativo, eu percebi bastante isso. As pessoas que normalmente focam nesse relacionamento interpessoal e elas melhoram isso ao longo do tempo, elas conseguem se manter muito mais estáveis dentro do ambiente de trabalho e elas conseguem muito mais benefícios do que aquelas pessoas que ficam focadas apenas na entrega de determinado resultado. Quando eu falo resultado aqui, gente, é números, tá? Não tô falando que de repente foi salvo $1 milhão aí de uma empresa. Claro que isso é um resultado bem significativo. Eu tô dizendo no sentido de entregar tarefas, né? Cumprir a rotina, né? E aí muita gente passa por isso e não entende o porquê. Mas é justamente porque ignora esses 20%, que é essencial para que você se mantenha, né, mais tempo, para que você tenha mais resultado, ok? Aqui também, gente, ele dá várias dicas e ele pede também para que a gente se concentre em não apenas ser o empregado de alguém, mas que a gente se preocupe em enriquecer também, que a gente passe a mudar o mindset para uma forma de eu posso gerar emprego para alguém, ao invés de eu ser empregado de alguém. Ele passa bem rápido por cima disso. E aí é que eu vou mostrar para vocês o desenho que ele colocou, que foi muito interessante, de uma análise que ele fez do princípio 80-20 em relação aos amigos que bebem cerveja. Foi muito engraçado. Mas é mais ou menos assim, gente. Eu vou explicar e daqui a pouco eu mostro. Ó, existe a análise 80-20 e existe o pensamento 80-20. São duas coisas diferentes. Mas são duas coisas que têm o mesmo objetivo, buscam a mesma coisa. Mas a forma de analisar, como eu já estou falando, analisar, e a forma de pensar, que é o outro, são diferentes. Por quê? Porque a análise, ela advém justamente da pesquisa. Você precisa ter dados para comparar. Então, você quer comparar os dados de um resultado e os recursos desse resultado. E os recursos que você utilizou para obter esse resultado. Só que
você vai comparar dados específicos, números mesmos, né? Então, quanto você gastou e quanto você obteve de resultado. Isso é uma análise, tá? 80-20. Você vai analisar. E aí, o exemplo que ele dá aqui é, por exemplo, assim. Ele deu o exemplo da cerveja, eu vou dar o exemplo da pizza, tá? E qual é o exemplo da pizza? A gente teve confraternização no final do ano da empresa. E a gente quer saber quantos pedaços cada pessoa comeu. Muito provavelmente, se a gente for fazer esse levantamento de pedaços de pizza em comparação ao número de colegas, a gente vai perceber que 20% dos colegas que foram convidados para comer pizza, eles comeram 80% dos pedaços de pizza comidos por todo mundo. Se você juntar os pedaços que todo mundo comeu, você vai perceber que uma parcela de aproximadamente 20% dos seus amigos, eles comeram o equivalente a 80% do total de pedaços comidos, ok? Isso é análise, você comparou as pessoas e você comparou os pedaços de pizza, ok? Agora o pensamento. Gente, o pensamento está no pensar. E quando a gente fala de pensar, a gente não pode fazer outra coisa senão uma pergunta, né? E aí eu volto a falar, tem sido falado há algum tempo já no Instagram. E aí eu volto a falar aqui que o pessoal tem lançado muito mais sementes a respeito de que as habilidades técnicas não serão mais tão importantes quanto as habilidades comportamentais, porque as comportamentais você precisa de tempo para desenvolver e esse tempo você não adquire na leitura de um livro, é tempo mesmo de você colocar em prática, né? E as habilidades técnicas não. Por mais que você leve algum tempo, é algo rápido de você obter, né? E quanto mais você faz no dia a dia, mais você fica mais próximo daquilo que o seu chefe, enfim, a empresa quer que você entregue. E aí, gente, por que eu tô falando isso? Porque hoje eu até coloquei nos meus stories justamente uma frase referente à importância de você saber fazer a pergunta certa. Porque daqui a um tempo, as respostas elas vão ser dadas pelos computadores. Por quê? Robôs, inteligência artificial, porque isso já existe, né, no mercado. Exemplo disso até são os dispositivos de voz que já estão se comunicando com a gente aqui no Brasil. Já estavam, né, fora do país e aqui no Brasil já chegou recentemente no meio do ano. Então as respostas vão ser simples, ok? Porque os dispositivos de voz vão conversar com você e vão te dar a resposta. Porém, a pergunta certa ainda vai depender da gente. A gente ainda vai precisar fazer a pergunta correta para que a gente obtenha a resposta correta. E nesse pensamento, por que só a análise 80-20 não é suficiente? Por que o princípio, o pensamento 80-20 também faz parte do princípio 80-20? Justamente porque a gente tem que se perguntar constantemente quais são, tá, os 20% que estão produzindo nossos 80%. Gente, isso é em tudo, tá? Não é só negócio. A gente tem que se perguntar todos os dias. O que eu estou fazendo agora faz parte dos 20% que produz 80% dos meus resultados, né? E aí, se você levar não só para os negócios, não só para a carreira, se você levar isso para a vida, você vai perceber que 20%, na verdade, dos problemas que você cria na sua mente, eles geram 80% das suas preocupações. O que significa que as suas preocupações nem existem, nem deveriam existir, na verdade, ok? Uma parcela muito pequenininha daquilo que você tem medo ou daquilo que você acha que é um problema, ela gera realmente os 80% da sua preocupação. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que você pode se ver livre de 80% mais ou menos das suas preocupações, porque no fundo elas não existem, porque elas partem de uma minoria, de uma forma de pensar bem pequena. E se você identificar isso, você consegue reduzir isso, automaticamente você reduz também as suas preocupações. E se você levar para o lado mais positivo da vida, aí você faz ao contrário. Você identifica tudo aquilo que, por exemplo, te traz mais resultado. Vou dar um exemplo. Treinar, malhar, correr, sei lá, ouvir uma música, sair com os amigos durante o dia, assistir uma série, ouvir um podcast, assistir um filme, ver determinada pessoa. Você sabe que aquilo
é uma parte pequenininha do seu dia, mas faz parte dos 20% que produz os 80% do seu resultado. Por que eu tô falando isso? Porque você sabe que quando você encontra aquela pessoa, quando você conversa com aquele amigo, quando você assiste aquele vídeo, quando você vai treinar, você sabe que você se enche de energia e você passa a produzir mais. O que significa que isso, na verdade, faz parte, está dentro dos seus 20% da sua maior produção. Quando você passa a identificar isso durante o dia, você fala, opa, então aqui eu vou investir mais tempo, né? Ou eu vou fazer melhor, com mais qualidade, né? Ou mais quantidade ou mais qualidade, para que eu produza mais resultados, ok? É mais ou menos isso. Então, um pensamento diferente da análise, a análise não precisa ser pensada. A análise são só dados coletados e comparados, que aí você tem a amostra, 20 para 80, 30 para 70, 90 para 1, enfim, depende. Agora, o pensamento ele precisa ser pensado. E a grande questão aqui é sempre fazer a pergunta, né? Quais são os poucos fatores ou causa que se opõem aos muito triviais? Ou, né, enfim, quais são as pequenas demandas que estão me causando tipo 80% do meu estresse, né, e assim por diante. Ou quais são meus 20% da minha vida ou do meu dia ali, das minhas atividades rotineiras que produzem 80% dos resultados que eu tenho. Esse é o pensamento e essa é a importância, não se esqueçam, tá? Gente, aí é que ele fala que ele dá várias implicações do princípio 80-20, que dá para ler bem rapidinho, que já é o final, por incrível que pareça, do capítulo. Detalhe, gente, eu vou falar de um tema aqui que é muito engraçado, que as pessoas estão ignorando, mas enfim, né? TikTok e Instagram, certo? TikTok e Instagram. Quando a gente usa o princípio 80-20, a gente imagina, e a gente falou isso na live de ontem, o quê? Que as pessoas que saem na frente, né? Lembra o passarinho que acorda cedo, bebe água limpa? Então, as pessoas que entram em determinado mercado mais cedo ou entram no mercado com 10% a mais de qualidade, a longo prazo, né? Com o fator tempo aí nos ajudando, elas conseguem obter resultados muito superiores de 100%, 200% da parcela do mercado, justamente porque ou elas entraram mais cedo ou elas entraram com uma quantidade a mais de qualidade, né? Com mais qualidade, na verdade. E aqui, por que eu tô falando do TikTok e do Instagram? O que tem a ver? Eu fiquei pensando hoje. Gente, onde tá todos os olhares, né? Todos os olhares hoje, quando a gente fala de publicidade ou marketing, a gente tá falando do Instagram, né? E tá todo mundo olhando para lá, mas tá todo mundo olhando de forma linear para lá. Então tá todo mundo vendo só o que eles conseguem ver, assim, sem imaginar outras possibilidades, né, para marketing, publicidade. E o TikTok, aqui no Brasil, o TikTok não tá tão famoso aqui no Brasil, tá mais fora. Aqui no Brasil já chegou uma outra plataforma que para concorrer com o Instagram, que é semelhante ao TikTok, tá? E aí, o que acontece? As pessoas não estão olhando para essa parcela, né, que é o TikTok ou essa outra plataforma que está surgindo para substituir, porque é a tendência, vai sair o Instagram, querendo ou não querendo, ele vai sair, e essa outra rede social, ela tem que se firmar, seja o TikTok, seja essa outra, seja qualquer outra que vier. E aí o pessoal não está, por exemplo, se atentando para isso. E aí o que acontece? Acontece justamente esses 80-20. Aqui o Instagram já está com todos os olhares voltados para ele, e aqui a parcelinha dos 20% do TikTok ou dessa outra plataforma aí que está entrando no Brasil, ninguém está olhando para ela. O que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer em aproximadamente 5 anos? Em aproximadamente 5 anos, quem já tiver entrado nessas plataformas aqui, as pessoas que estiverem aqui vão estar como hoje as pessoas que têm milhões de seguidores estão no Instagram. Por quê? Só por causa de seguidor? Não, por causa do fortalecimento da própria marca, né? Seja sua marca pessoal, seja sua marca de negócio, enfim, porque isso representa os 20%, isso representa o que vai te dar o resultado lá na frente, né? Mas hoje o pessoal não está preocupado com isso, hoje o pessoal consegue olhar apenas para o Instagram de forma linear e aí acha que se colocar muita informação ou se de repente colocar muito esforço vai obter muito resultado. E a verdade é que não vai obter muito resultado, porque tanto o alcance orgânico
como até o tráfego pago mesmo dentro do Instagram, eles já não estão compensando tanto quanto você, de repente, começar no TikTok ou nessa outra plataforma que está no Brasil, ou até mesmo no LinkedIn, né? Então aqui é mais o princípio 80-20 no sentido de comece antes de todo mundo, né? Fortaleça a sua marca do início, tenha essa visão. E aí você pode falar assim, Daiane, nossa, o TikTok não rodou, você errou e não sei o que. E eu vou falar assim pra você, olha, o Snapchat também não virou, tá? Mas se vocês lembrarem, o Snap, ele veio mais ou menos na época do Instagram. Quem aprendeu a mexer no Snapchat tirou de letra os stories do Instagram. Por quê? Porque o Snapchat era 15 segundos de vídeo também, que você tinha que filmar, gravar alguma coisa, editar e postar. Quando o Instagram veio, ele veio com a modalidade do Snapchat. Ele veio com os stories também de 15 segundos. A galera que não tava por dentro, e eu sou uma delas, o que aconteceu? Teve muita dificuldade para aprender a lidar como postar, qual era a melhor forma de postar naturalmente aquilo. Então, o que eu costumo dizer? Tanto essa plataforma nova como o TikTok são preparativos para a nova plataforma que vai surgir se não forem eles mesmos e que vão substituir o Instagram. Então, se você tem o objetivo de fortalecer a sua marca ou de fortalecer a marca de alguém, se atente para isso, porque daqui a 10 anos quem está no TikTok hoje vai ser o seu público, porque as pessoas de 10 a 20 anos estão no TikTok. Então, muito provavelmente ele vai ser o seu cliente daqui a 10 anos. Então, o ideal é que você fortaleça a marca desde agora. E se não virar, você aprendeu a mexer nessa plataforma que antecipou a plataforma que vai entrar, ok? É isso que eu queria falar do princípio 80-20, antes de falar das implicações que ele fala que você vai ter aplicando isso na sua vida, tá? O princípio 80-20, ele faz a gente aumentar a nossa produtividade e diminuir, eu acho engraçado, o esforço medíocre que a gente tem de tentar realizar as tarefas comuns de todo mundo. Ele fala também que a gente vai exercitar o controle da nossa própria vida, diminuindo o esforço, tá? A gente vai ser seletivo, isso com certeza. A gente, ao invés de a gente querer abraçar o mundo e fazer tudo, a gente vai buscar a excelência em poucas as coisas, em vez de procurar o ótimo desempenho em tudo. Porque a gente sabe, até o Gary Keller fala isso na Única Coisa, não existe você ter plena atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Isso não existe. As pessoas que se dizem multitarefas são as pessoas que menos entregam resultado, porque elas não conseguem colocar toda a qualidade que elas deveriam colocar para a entrega daquele trabalho em todas as outras coisas. Então eu vou repartir, né? 25, 25, 25, 4 vezes 25. Não é assim. É muito melhor fazer uma tarefa completa, entregar com qualidade, do que você fazer 4 tarefas ao mesmo tempo e entregar todas a 25%, tá? Olhar além das aparências, tá? Para descortinar, ele fala que as ironias e as singularidades, foi bem o que a gente falou da linearidade. Quando a gente fala olhar além das aparências, é fazer a pergunta, é o pensamento do 80-20. O que tem por trás desses 80% desse resultado, dos 20% dessas causas, desses recursos, que as pessoas não estão enxergando, mas que eu devo enxergar? O que tem por trás, né, dos 80% de atenção do Instagram que as pessoas estão enxergando, que as pessoas não estão enxergando, que eu deveria enxergar? O que tem por trás dos 20% de atenção que está focada no TikTok, nessa nova plataforma, e que eu deveria estar enxergando para alavancar meu negócio ou meu branding pessoal? Tá bom, galera? Outra questão também importante aqui é que você passa a agir onde 20% dos esforços possam te levar a 80% dos resultados. Ou seja, você passa a agir muito mais dentro daquelas pequenas tarefas, daqueles pequenos esforços que vão te gerar mais resultado, né? E também reduz a ansiedade, a gente passa a trabalhar menos e focar num número reduzido de metas valiosas. Segundo Gary Keller, né, gente, no livro A Única Coisa, ele fala que a gente tem uma única coisa que a gente tem que perseguir, né? Não são muitas coisas, não são várias coisas, nem tudo é igualmente importante.
E aí a gente só precisa estabelecer qual é a nossa prioridade, o que realmente é importante. E aí, a partir disso, a gente vai traçar, sim, as tarefas que eles chamam, não é lista de tarefa, é lista de sucesso, que vai te colocar no caminho, na direção certinha daquilo que você deseja. Gente, é isso, tá? A gente terminou aqui a parte 1, amanhã a gente volta, então, com a parte 2, que a gente começa sucesso profissional, aplicação do princípio 80-20 nos negócios, na profissão, na carreira. Muito obrigado pela participação de vocês, essa hora da noite, pessoal acordado. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.